Boa noite a todos. Sejam super bem-vindos aqui a mais uma live da série Pontes Culturais. Meu nome é Angelina e estamos aguardando a chegada da Rani. Já vamos. Já aceitando. E agora? Está me Não, vendo? Não? não, mas tudo É, bem, vamos deixar tudo bem? assim. Tudo Às bem. às vezes tem esse problema, não sei por quê. Aconteceu também Sim, comigo, que mas eu tudo bem. testei antes e na live não consegui ver a pessoa, então precisei somente escutar bem. Então eu posso até falar mais devagar para você ouvir bem, porque é diferente quando você vê a pessoa, vê como a pessoa fala, né? É Mas que verdade. bom. Boa noite, Arthur. Você não está dormindo ainda? Está muito tarde lá em Portugal. Boa noite, tudo bem? O Arthur já entrou. Vamos aguardar ainda 2 minutinhos antes de começarmos para chegarem mais pessoas. Mas normalmente também eu gravo esse vídeo, então as pessoas que depois querem assistir podem assistir tanto na sua rede, se você quiser também compartilhar esse vídeo depois, também na minha rede, assim no Instagram. E você está bem, Rani? Como foi o seu domingo? Ainda está, na verdade, né? Como é? Sim, foi tranquilo. Eu estou me recuperando de uma gripe forte que peguei, né? Opa, Mas você estou bem. teve. É, Arthur, é. você está ouvindo bem a gente? Já vamos começar, já vamos já um minutinho. E assim, mas está melhor? Agora está se sentindo melhor? Já, já, muito melhor já. Isso é bom. Eu não consegui Sim, tá indo bem. hoje. É, eu até quis ir hoje ao treino de vôlei lá no Parque Ibirapuera, mas não consegui. Até acordei cedinho, sim, mas como eu tive muito trabalho para fazer, eu decidi, não, vou fazer trabalho. Na próxima semana eu vou jogar vôlei. Mas Sim. senti falta, senti, eu gosto. Tá bom. Bom, então, Rani, vamos começar. Então, assim, boa noite a todos. Sejam super bem-vindos a mais uma live da série Pontes Culturais, cujo objetivo é justamente construir pontes entre as diferentes culturas. E hoje eu tenho um imenso prazer de ter nesse programa, nessa live, Reni Rodrigues. Ai, que bom. Aqui em Portugal se ouve bem, muito bem. Então, tem boa, tem bom som, muito bom. Então, Reni Rodrigues. Reni é formada em engenharia comercial pela Universidade de São Francisco Xavier, em Bolívia. É uma empreendedora e filósofa pela natureza. Rani, eu fico muito curiosa porque nós aqui convidamos as pessoas ou brasileiros que vivem em outros países e que também podem compartilhar as suas experiências e também estrangeiros que vivem no Brasil, justamente para criar esse laço entre Brasil e outros países. E eu normalmente estou muito curiosa porque não todo mundo viaja. Claro, muitas pessoas hoje em dia temos mundo globalizado, então todo mundo quer viajar para fora, quer conhecer, mas ainda muitas pessoas ficam em casa, não viajam, não conhecem outros lugares. E sempre é para mim muito curioso entender um motivo e conhecer um pouco a sua história, o que te levou lá da Bolívia para aqui, para o Brasil. Nos conte, então, novamente, por muito prazer, seja. Então, muito obrigada, Angelina, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha Uhum, história com vocês. E o motivo que eu vim para o Brasil, né? Eu chamo assim, eu sei que não existem casualidade, mas a minha trajetória foi quase isso, por conta que eu tinha planos para viajar para a Espanha
Na Uhum. verdade, estava me preparando para ir para lá, só que eu não consegui pegar o visto espanhol. Aí eles pediram para eu apresentar novamente a documentação. E como eu tinha feito planos e eu já tinha feito a ideia de estar lá, e foi um pouco assim, foi um pouco triste receber essa notícia, fiquei muito chateada por isso. Aí, como estava decidida de sair, né, de ter essa experiência, essa vivência cultural, alguém me comentou, por que você não vai no Brasil, né? Vai lá, você vai gostar. E como estava decidida para viajar, então eu preparei as malas e vim para cá. E é mais Mas perto do que a Espanha, não é? É um pouco mais mais perto. perto, mais perto, assim. Aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a pesquisar sobre Brasil, um pouco da cidade. Então eu falei, para o que eu procuro conhecer, as diferentes culturas também eu tinha sempre muita curiosidade por ter contato com outras culturas, outras formas de pensar. Então, o que o Google, né, ele direcionava muito a São Paulo, como por ser um polo assim bem multicultural. E eu vim para cá. Foi Essa trajetória. Que essa interessante. trajetória. Não, muito interessante. Sempre cada história é diferente, então me parece muito interessante também sempre perguntar e falar um pouco sobre isso. E assim, eu nunca visitei a Bolívia, então eu fico curiosa também, Rani, entender um pouco se você saindo da Bolívia e entrando aqui para outro país, você notou muitas diferenças? Como é? São povos muito diferentes, culturas diferentes, porque na verdade é pertinho, né? Se nós olharmos o mapa, é perto, então não sei. Como você enxerga isso? Você sofreu alguns choques culturais ao chegar aqui? Sim, 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 oh. sim, sim. É, é, mesmo que a gente seja do mesmo continente, né, de Sudamérica, uma coisa curiosa que eu percebi é que os países que falamos espanhol não relacionavam muito nosso país com o Brasil. Não sei Uhum, se seja por conta da língua. E também Brasil, ele não se considera tanto assim como o país da América do Sul, né? Então, tanto que é o único país da América do Sul que fala português. Os outros é países verdade. falam espanhol, né? E a minha primeira, a meu primeiro choque cultural que eu teve foi justamente com o idioma. Uhum. Porque como eu não tinha planejado vir para cá, e eu fiz Mas, rápido as malas para vir, quando eu cheguei na fronteira, na migração, né? A primeira vez que eu vim para cá, eu vim de ônibus. uhum. Aí foi um impacto para mim, porque na hora que eu passei por migração para pegar o visto, o moço me atendeu e falou em português, eu não entendia nada. Mas, para minha sorte, tinha umas pessoas que estavam na minha frente, falavam espanhol, eram bolivianos e também de trás eram bolivianos. Então, eu pedi ajuda, né? Porque eu não conseguia entender o que ele estava querendo me dizer. É claro, né, que os idiomas são muito parecidos, muito similares, mas mesmo assim, para mim foi o primeiro impacto, Uhum. assim, Idioma, a foi diferença no idioma. E foi diferença para no você idioma. difícil também aprender, porque eu entendo que você não estudou antes, sim? Precisou aprender aqui no Brasil o idioma. Foi difícil para você essa adaptação? Como foi? Quantos Foi anos um você processo. já vive aqui? Eu tenho 11 anos Opa. morando aqui em São Paulo. Foi difícil, sim, esse Uhum. processo, mas foi um pouquinho.
um pouco mais fluido, se pode dizer, porque eu comecei a conviver com brasileiro, a me interessar mais um pouco, a querer me integrar na sociedade, né? Então, isso significa, geralmente, trabalhar com brasileiro, Hum, entender, estar aberto a conhecer um pouco mais essa nova cultura que você estava vivenciando uhum. nesse momento, né? Tanto que eu lembro muito, e lembro com muito carinho, que uma vez uma amiga brasileira chegou para mim e falou: Ó, se você quer aprender a cultura brasileira, você tem que respirar Brasil, você tem que comer Brasil, você tem que escutar, você tem que ouvir Brasil. Ou seja, ela me motivou para eu não cair, digamos, nesse, nesse Numa, comodismo, nesse comodismo que a gente geralmente sai desse país e procura os seus, né? Quem são da sua cultura, porque não sei se é por uma facilidade que você já entende, né? Sempre o que é novo nos demanda um esforço a mais, né? Para poder entender, para poder compreender e também mesmo na convivência, sabe? Você tem que aprender as formas da outra, da cultura em si, nesse caso do Brasil, para você também conseguir se integrar, né? com certeza, mas sabe, Reni, eu acho super interessante isso, porque no meu caso, eu cheguei aqui um pouco mais tarde, porque parece que você chegou aqui em 2013, né? 11 anos Isso. atrás, eu cheguei aqui em maio de 2015, então 2 anos, mais ou menos 2 anos mais tarde do que você. E eu, pelo contrário, eu, por exemplo, não procurava. Temos aqui um grupo de poloneses, então assim, eu participo nos encontros, mas eu não buscava tanto o contato de poloneses porque para mim já foi conhecido. Eu já conheço a Polônia, já conheço os poloneses, conheço tudo. Eu queria aprender mais. E num momento específico, quando eu sofri choque cultural, porque realmente a cultura latina é muito diferente da cultura polonesa, assim, minha cultura. E quando eu precisei ter contato com algo mais parecido comigo, eu procurei e comecei a estudar russo, sabe? Foi curioso. Não foram poloneses, foram justamente ainda cultura que ainda diferente, cultura mais que mais próxima da minha. Então ainda aproveitei para buscar os grupos de russos. Mas é muito importante você mencionar sobre essa não cair no comodismo, para tentar se adaptar realmente tendo esse contato com os brasileiros, com o povo, com a cultura onde você quer viver e quer se adaptar. Eu acho super importante isso. Isso, muito E, importante. Reni, você mencionou então que o primeiro choque que você sofreu foi idioma. Você tem algum ainda mais choques que você vivenciou aqui? Sim, também o outro choque que eu teve assim, culturalmente foi como eu fui entrando um pouco mais, querendo conhecer o país, a cidade também de São Paulo, né, como que funcionava. Eu comecei a pesquisar pela internet e vi que Brasil, bom, para a América Latina, o Brasil é Uhum. um país mais desenvolvido, né, economicamente, tanto que ele pertence, ou não sei se ainda pertence ao Grupo G, que são os 20 países mais desenvolvidos dentro desse grupo. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa a segunda coisa, assim, poderia dizer que me impactou foi ver moradores de rua no centro da cidade, né? Eu imaginei, assim, que por ser um país desenvolvido economicamente, ele tinha as necessidades básicas atendidas, né? Que é a Uhum. necessidade básica de comida, trabalho e moradia estavam atendidas assim pelo governo, né? E para mim foi um impacto assim ver muitos moradores de rua.
no centro da cidade, sobretudo no centro da cidade, né? Com certeza. Para mim também isso foi chocante, devo confessar que me lembro que até comentei, quando conversei com a minha mãe, até comentei que, mãe, aqui você vê um prédio muito lindo, muito bonito, e abaixo desse prédio tem um morador de rua que não tem nada. Então, essas discrepâncias, sabe, esses contrastes tão grandes, para mim foi chocante. E eu moro no centro da cidade, então eu tenho, eu percebo isso, infelizmente, que tem essas prédio maravilhoso, muito bonito, e lá embaixo tem uma pessoa sem teto, né? É verdade. Sim, Eu compartilho também essa visão sua. Mas e entendo, então, na Bolívia não é tão perceptível, então os moradores não se encontram com tanta facilidade? no centro da cidade, não. Bolívia é um país em vias de desenvolvimento, né? Ou seja, um país Uhum, que está em caminho de desenvolvimento, mas, assim, as necessidades básicas que a gente sente, assim, na população é mais no interior, né? Mais no interior, por falta de água potável, caminhos, né, que consigam facilitar a conexão de uma cidade com outra para o transporte de alimentos, a troca e, bom, enfim. Então, Bolívia sim tem muitas necessidades básicas a ser supridas nesse aspecto, mas uhum. dificilmente a gente encontra moradores de rua no centro da cidade. Tanto que, às vezes, nas datas específicas, como Natal, datas festivas de final do ano, as pessoas do interior, né, vêm para a cidade, para o centro da cidade, para pedir ajuda, né? Mas, assim, durante o ano, você não vê morando pessoas na rua, assim. Entendi. Então, essa seria a segunda diferença, o choque cultural que você notou. Teria mais alguma coisa que te chocou no primeiro momento? Outra das coisas, assim, talvez, que também me chamou muita atenção daqui do Brasil foi a diversidade cultural, né? Não somente a diversidade dos estados daqui de São Paulo, dos diferentes estados do Brasil, mas também as diferentes culturas que você encontra de todas as partes do mundo, Uhum. tanto asiáticos, africanos, latino-americanos. Então, todos os países, eu acho que São Paulo é o polo cultural, multicultural, assim. É uma coisa muito, muito linda de se ver. Muito interessante. Então, três choques culturais que você notou. Será o idioma, então? Essa O questão idioma, dos moradores de rua, que você notou que é que, muito perceptível. Yeah. sim, que seria a diferença, digamos, né, muito distante de o que seria então um país desenvolvido, né? Um Uhum. país desenvolvido economicamente. E Entendi. você vê moradores, então como alguma coisa não está fechando as contas, como fala. Entendi. E essa terceira seria essa questão de diferenças culturais, diversidade cultural, na A verdade, né? Que tem muita diversidade. diversidade. E, Reni, eu fico Sim. muito curiosa porque eu nunca visitei a Bolívia, assim, nós conversamos há algum tempo, até eu te perguntei por curiosidade para você contar um pouco as diferenças. Conta um pouco sobre Bolívia. Eu me lembro que você comentou que tem uma diferença entre parte oriental e ocidental. Eu fico assim, com certeza as pessoas que nós vão assistir ou assistem agora gostariam de entender um pouco como funciona, então, como é. Conte um pouco Sim. sobre o seu país. Bolívia está dividida culturalmente, assim, culturalmente em duas partes, né? Que é a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental é uma região um pouco mais fria, né? Lugares que o ano todo tem neve, e tem a parte oriental, onde o clima é mais quente, tem mais vegetação, tem
tem muita vegetação, né? Muita produção. E também a população de cada área, né? De cada região é diferente, né? Aqueles que são da parte ocidental são pessoas um pouco mais reservadas, né? Mais Ocidental, na parte ocidental. ocidental. São Uhum, mais uhum, reservadas, são mais quietas. Então, e a parte oriental são pessoas mais abertas. Não uhum. sei, também falam, né? Falam que o meio ambiente, o ambiente também influencia na Com formação certeza. do caráter, né? Com Então, certeza, até desculpa te interromper, mas acho super importante mencionar isso, porque realmente a geografia e o clima do certo país molda muito a parte cultural. Por exemplo, na geopolítica se fala muito sobre geografia, que tipo os países mais abertos, mais com contato com o mar, normalmente as pessoas são muito mais abertas por causa do comércio. E as pessoas, e os países mais fechados, sem acesso ao mar ou com muitas montanhas, tendem a ser mais tradicionais, né? E com o clima também, mesma coisa, com o clima mais quente, as pessoas querem sair, querem são mais sociáveis. E o clima mais frio também, cada pessoa no seu canto. Isso dá para perceber de forma muito nítida nos países nórdicos, sim, por exemplo, e entre e como contraste os países latinos, né, que normalmente tem clima mais quente, mais agradável dessa forma. exatamente. Uhum. Realmente influencia, né? Também nas culturas, nas formas de vida que eles adotam, né? Tanto que na região ocidental ele tem o sistema de alimentação dele é mais um sistema de alimentação de comida desidratada, né? Uhum. Por isso tem bastante a Bolívia, né? Muito rica enquanto produtos, alimentos, né? E os dois produtos mais conhecidos, mais populares da Bolívia é a batata Uhum. e o milho. O milho tem mais, só a batata tem mais de 1.500 variedades de batata. Variedade, Opa, muita! muita, muita variedade. E a gente E come tem muita batata. sabores diferentes? Tem sabores diferentes Sabores também? diferentes, exatamente. Ou seja, porque são 1.500, só de batata são 1.500 variedades. O Olha. milho também tem muita variedade de milho. E na região ocidental, né, eles costumam desidratar esses alimentos por conta que o clima, como não é um clima favorável, que é fértil, né, a terra também, então eles têm que conservar, têm que tentar, Uhum. têm que ver a forma de como conservar esses alimentos para que durante o ano eles consigam consumir. E Claro. a forma deles conservar foi através da desidratação. E tem um subproduto da batata que se chama chunho, né? Chunho Chunho. próprio O que é da isso? Chunho. chunho. O que é isso? É Chunho. batata desidratada. É Opa. batata desidratada. Sim, e eles fazem esse processo de desidratação de uma forma bem artesanal, porque o clima favorece nesse sentido, como é um clima frio, o frio ajuda a desidratar. Tem Chunho. todo um processo, né? Sim, chunho. A gente come muito também lá, né? Nunca A, ouvi falar. Olha que interessante. eu esqueci mencionar também, tem uma feira assim bem popular aqui de bolivianos. Bom, no começo era de bolivianos, mas agora se juntaram outros países da América Latina e uma feira assim multicultural que fica perto da estação Tietê. E, Opa. e lá a gente encontra muita variedade assim enquanto produtos da região mesmo, sabe? Olha, e quando tem essa feira? Eu com certeza queria ir para comprar lá alguma coisa. Então, vamos. É, Vamos, com certeza. essa feira acontece todo domingo, né? Todo domingo de manhã, durante o dia, assim, umas 5 horas da tarde. Mas é uma feira assim que no começo era só bolivianos que faziam essa feira. Hoje em dia tem para
de países de Paraguai, Colômbia, Peru, tem bastante diversidade também lá, E lá dá para exponendo a comprar, por cultura. exemplo, os produtos típicos de lá, desses países, então? Dá para Ah, comprar e também dá para você comer lá e olha, beber a bebida típica de lá olha também. que interessante. Opa, que boa dica, eu não sabia disso, mas também em contrapartida também posso dar uma dica, que tem também uma feira, mas ela não Uhum. acontece toda semana, ela é sempre normalmente é primeiro domingo de cada mês. Na Vila Zelina tem uma feira do leste europeu. E lá tem banquinhos, assim, banquinhas, bancas, com a comida típica da Rússia, da Eslováquia, da Polônia, da Ucrânia, da Romênia. E lá também se pode, mas somente uma vez por mês. Então, normalmente é primeiro mês do mês, primeiro domingo do mês. Também podemos ir Ah, em conjunto opa, um dia vamos fazer essa para troca conhecer. então. Com Vamos. certeza, vamos fazer essa troca. Com certeza, acho super interessante. Não, olhem só, fica a dica, as pessoas que nos assistem e depois vão assistir, fica a dica, tem feiras que se pode, inclusive, conhecer os pratos típicos desses países, experimentar, comprar, até também aprender a cozinhar de acordo com. Oi, Miguel, É? vamos, então vamos, boa noite, e a você também. Vamos juntos, então. Então, assim, eu até fiquei muito curiosa, Rani, porque eu até te pedi para você também compartilhar comigo alguma dica de livros e de filmes bolivianos. Eu adoro cinema, acredito que ao assistir cinema de certo país, você consegue também entender um pouco os problemas do país, entender um pouco o contexto. Infelizmente, ainda não tive tempo de assistir aos filmes que você me recomendou. Assisti somente um filme que me impactou muito, que se chama Zona Sur. Zona Sur foi um filme bem premiado, boliviano, e ele fala sobre a sociedade da Lima. E me lembrou isso, esse filme, quando eu assisti esse filme, me lembrou muito o que você comentou sobre essa diferença entre parte ocidental e oriental. Então, assim, queria te pedir agora para também você recomendar alguns filmes que você recomendou até para mim e os livros, para as pessoas também poderem entender um pouco melhor tanto o contexto quanto também a arte boliviana, né? Porque literatura, cinematografia faz parte da arte e da cultura dos países. Sim. É, assim, é uma pena realmente a gente não poder conhecer muito sobre a literatura, né? A gente só conhece o que é aprendido aí na escola, mas saindo da escola você esquece porque não é tão assim promovido a cultura, o hábito de leitura e de assistir também, conhecer um pouco mais de nosso país, né? No caso, do meu país, Bolívia. Tanto que eu, saindo da Bolívia, né, vindo para o Brasil, eu conheci brasileiros assim que conheciam muito mais que eu, sendo de lá, os lugares da Bolívia, comida da Bolívia, livros, filmes, né? Então eu fiquei muito impactada e a partir daí já com mais interesse de conhecer um pouco mais, né? Uhum. Acho que esse contraste que a gente tem, né? Quando você está dentro, você não enxerga ou talvez não valoriza o que você tem, né? Só Com quando você certeza. sai desse... Só quando você sai, Contraste. A nossa consciência nasce pelo contraste, né? só quando a gente sai disso, você que consegue percebe essa falta, né? Mas assim, os livros que eu li na escola, foi deles é Raça de Bronze, é uma novela assim, que conta, é uma novela de romance, conta um Uhum. pouco de, o contexto e a história de um casal, né? Da cultura aimara, que também o livro mostra um pouco sobre um pouco da vida que se vivia antes durante a colonização espanhola, né? Então, Hum, é bem interessante esse livro. Tem o livro, tem
filmes também, eu gosto muito do filme de comédia, então aquele que eu recomendei para você, que é A Bicicleta de los Huancas, um filme de comédia, Esse eu já muito... encontrei, é disponível no YouTube de forma gratuita, então é possível assistir também no YouTube essa. Ah, legal. Vou assistir. Eu já encontrei. E, bom, como eu sou boliviana, né, tem todo um contexto, assim, também uma forma que eles, eu acho que também, como tem um contexto que eu entendo, ou uma linguagem que eu entendo, para mim fica muito mais fácil de rir, né? Não sei como seria a sua experiência com você. Não, eu Mas, adorei. Eu infelizmente não consegui ainda assistir esse filme que você recomendou para mim, essa Bicicleta de los Juancas. assim, Mas já encontrei no YouTube, eu vou assistir. Mas ao mesmo tempo também, antes ainda da nossa conversa, eu encontrei um filme, hum, essa Zona Sul que comentei. E entendi. eu consigo também entender o humor. Entendi. Consigo. Então, me diverti muito. Esse não foi de comédia. A Zona Sul é mais drama social, que conta mais a diferença entre a parte... Na verdade, é assim, tudo, tudo acontece na capital do país, né? E uma família muito rica, mas dá para perceber contrastes, quem é mais rico, quem é mais pobre. Então, ela fala muito sobre a forma de pensar da classe mais alta e a classe mais baixa, e como a sociedade está dividida. Então, eu também recomendo muito assistir, porque ela, de forma muito interessante, aborda esse tema, assim, que os problemas são diferentes, a forma de tratar as pessoas é diferente, a forma de lidar com os problemas também é totalmente diferente, e mostra muito essa sociedade dividida na capital do país. Então, achei interessante, mas de comédia também vou assistir, pretendo assistir essa semana, então com certeza assistirei também. Mas Ótimo. sobre... Uhum. Sim. Outro filme que também lembro, né, que é O Tama, é também um drama, realidade, né? O Tama. O Tama, que mostra um pouco da realidade, né, da realidade da falta de serviços básicos no interior do país, né? Então mostra um pouco essa realidade assim também da parte ocidental, né? Como eu falei, uma região que não é muito favorável pela natureza, Uhum. né? Não tem mais, mais quase não tem produção lá, então e, e ainda mais com a falta de água, então isso complica também, né? O sustento dos que moram ali na região. Também tem um filme Mi Sócio, que também mostra, né, esse contexto assim do dia a dia do boliviano, e também tem comédia, mas também tem no final tem um, um, um drama, Ai, muito desenlace um legal. drama, sim. Então, Olha, então, pessoal, assim, se vocês tiverem também uma dúvida, pergunta, podem também comentar aqui. No final da live, vamos também tentar responder. Mas aqui já fica a dica, o livro que a Rani comentou, Raça de Bronze, do Alcides Parejas, e também os filmes que Mi Sócio, O Tama, Bicicleta de los Juancas, e da minha parte também Zona Sul. Então já tem alguma coisa para assistir, para conhecer um pouco melhor a cultura boliviana. Recomendo fortemente. Do meu ponto de vista também, entender melhor o contexto através da literatura, através da cinematografia, é uma maneira muito divertida e muito rica para conhecer os contextos e histórias diferentes um pouco. Então, recomendo. E, Rani, ainda também eu acredito muito, assim, por isso pontes culturais e por isso eu trabalho muito com a inteligência cultural. Dá para ouvir, eu tenho aqui uma festa aqui fora de casa, não sei se vocês estão ouvindo a música, mas aqui não está na minha casa, está fora, mas está muito alta. E não não, tô, não dá para não. ouvir. Ai, que bom, porque eu estou assim ouvindo e me pergunto se dá para ouvir aqui. Vocês conseguem escutar também, porque tem uma festa aqui fora, lá na rua.
E Domingo, né? É domingo, festa, toda... exatamente, exatamente. Então tem uma festa, mas justamente eu acredito muito também que cada nação pode aprender com a outra. E como a sociedade é construída por vários fatores, a história do país, o idioma também molda a forma como nós pensamos, clima, geografia, tem muitos fatores que impactam a nossa cultura. Então, eu sempre gosto muito o que podemos aprender um com o outro, porque é uma troca, cada cultura é diferente e sempre podemos aprender com o outro. Então, da sua perspectiva agora, queria te perguntar, o que um boliviano poderia aprender com um brasileiro? Quais foram as características que você admirou e achou muito interessante no povo brasileiro que acha que falta um pouco no povo boliviano? Certo. Essas perguntas são muito fundamentais, né? De, entender que cada cultura é diferente, mas nessa diferença a gente pode se complementar, né? Um com o outro, essa troca para se complementar. Essa visão é muito rica, assim, porque nosso mundo é diverso, né? Essa diversidade é justamente que traz, traz essa riqueza. E Com certeza. compartilhando, assim, desde minha perspectiva, algo que eu admiro muito aqui do Brasil é como que Brasil, um território que foi colonizado pelos portugueses, conseguiram se manter sendo só um país até o dia de hoje, né? E os países que foram colonizados pelos espanhóis, eles se fragmentaram, se dividiram, tanto que a última divisão que teve os países que foram conquistados ou colonizados pelos espanhóis foi Bolívia e Peru. Antes, Bolívia e Peru eram um país só, né? Era um território só, um só território, que Uhum. se chamava Alto Peru, mas por diferenças internas, né, e jogos políticos, eles se dividiram, tanto que Peru ficou com o nome de Peru e Bolívia teve que mudar o nome para Bolívia. Bom, na verdade que antes era República de Bolívar, né? Em Uhum. nome, em homenagem ao seu libertador Simão Bolívar, um venezuelano. Uhum. Mas depois ele mudou para Bolívia. Então, algo que sempre e eu pergunto sempre que tenho oportunidade com brasileiro, qual foi essa ideia que se manteve, né, para que Brasil, tendo toda essa diversidade cultural também que Brasil tem uma diversidade cultural também enorme, como Uhum. que eles conseguiram se manter, apesar dessas diferenças, sendo um território só. E até Uhum. agora eu fico muito curiosa por saber isso. E sinto isso muito, essa necessidade de reconhecer essa necessidade nos bolivianos, essa Uhum. unidade, nos unir mais, né? Mais, nos sentirmos mais unidos. Uhum. E eu vejo que não, tem muita esse sentimento de separatividade. Uhum. Você aqui, eu aqui, você lá e eu aqui, né? Então, eu, e tanto Angelina, que um dos emblemas, né? Das frases assim, Uhum. emblemáticas da Bolívia é a união, juntos somos mais fortes. Falando em português, juntos somos Uhum. mais fortes. Em espanhol, ele tem impresso isso nas moedas, bilhete, no bilhete desse, no bilhete, né, da Uhum. moeda nacional, tem Sim. impresso essa frase. E, Opa. e Juntos somos mais fortes. juntos somos mais fortes, é como que lembrar que estando juntos
vamos conseguir Mais sair, né? coisas, com certeza. E politicamente, Bolívia está atravessando também um momento assim muito conflitivo, justamente por isso. Uhum. Porque estão olhando mais para as diferenças superficiais, né? Mais para as diferenças que para aquilo que nos une, além das diferenças. Então, Uhum. é algo que, como bolivianos, e eu admiro muito, particularmente do Brasil, né? É Sendo gente muito que legal. está, assim, Aqui também eu queria comentar, porque acho muito importante que você mencionou sobre essa questão de unidade. Eu ouvi falar, assim, porque não vivenciei esses movimentos, mas eu ouvi falar que também teve muitos movimentos separatistas aqui no Brasil. Sul queria se separar da outra parte, né, do norte, assim, por questões culturais também, e também econômicas, na verdade. Mas, claro, graças a Deus não conseguiram, mas eu sei que tem esses movimentos de vez em quando mais fortes, de forma menos forte. Mas o que eu acho super interessante, porque eu recentemente li super interessante livro do Yasha Monk, e ele escreveu um livro, agora foi traduzido para português, A Armadilha da Identidade. E ele comenta muito nesse livro essa questão de tentarmos achar o que nos une, em vez das coisas que nos separam. E ele fala muito sobre outras culturas, dando como exemplo, como ele é estadunidense. Na verdade, assim, ele mora nos Estados Unidos, mas também tem origem alemã. E ele escreve muito sobre essa armadilha, que agora, hoje em dia, falamos tanto sobre várias culturas, sobre várias identidades. Isso é uma armadilha, porque nós, em vez de ficarmos mais juntos, mais fortes, mais apoiando um ao outro, nós chegamos a fazer as coisas muito absurdas. Ele deu no livro vários problemas com vacina, por exemplo, durante a pandemia do Covid nos Estados Unidos, as coisas absurdas que aconteceram justamente por causa disso, né? Então, ele escreve de forma muito racional, assim, ele é cientista político, ele fala de forma muito racional, para nós olharmos mais para as coisas que nos unem, em vez de nos separam, porque depois chegamos a cometer muitos absurdos por causa disso. Então, também recomendo aqui Yasha Monk, e o livro se chama A Armadilha da Identidade. É muito bom livro para também pensar um pouco e repensar a forma como nós hoje em dia enxergamos a coisa diferente, que nós focamos muito no que nos separa, nas coisas. Eu sou latino, eu sou estadunidense, aqui são coisas que nos separam. Mas, além disso, então, essa questão, eu entendi que seria essa questão da unidade, que no Brasil conseguiram se manter unidos e lá na Alto Peru se separaram, né, até dois países diferentes. E agora, quais outras coisas você acha também interessantes e admiráveis no povo brasileiro? outras coisas que eu admiro do Brasil é esse, essa receptividade que tem, né? O povo brasileiro como tanto Concordo, com que certeza. a palavra que pode se aproximar ao sentimento que eu vejo do Brasil é que é como uma casa de portas abertas, assim, né? Tanto que aqui em São Paulo, em Brasil, você encontra uma diversidade de culturas, né? Religião, cultura, idioma, forma, comida, ou seja, é muito rica em essa diversidade. E só pode ser produto de Brasil abrir as portas, né, para todo aquele que queira também ser parte. Uhum. Então, receptividade seria a segunda característica. Tem algo mais? Para termos sempre três, sabe? Três. Número três é mágico. Você teria mais alguma característica ou são duas que você acha mais
marcantes. Então, unidade, esse senso de unidade e receptividade. Exato, sim. É, outra característica, ou seja, que assim, muito, os que mais, para mim, são mais notáveis, né, ou que possa destacar, são essas duas, Angelina. São duas. Ai, legal, muito legal. E agora, então, em contrapartida, então, o que você acha que o brasileiro, então, poderia aprender com o boliviano, que você também admira muito no povo boliviano e que não enxerga com tanta força no povo brasileiro? Então, o que o brasileiro poderia aprender com o boliviano? Olha, essa pergunta é muito difícil de responder, né? No sentido que, assim, eu posso falar sobre as características que eu também admiro no povo boliviano, nos bolivianos, né? Uhum. Acho que a pessoa mais adequada para responder isso teria que ser um brasileiro. Tem um brasileiro aí na live para perguntar? Opa, podemos perguntar se alguém já conhece também o povo boliviano e pode responder. Seria uma boa pergunta, com E, certeza. Tem aqui alguém que conhece e pode compartilhar? é, aqueles brasileiros que estão nos ouvindo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que seriam as pessoas mais indicadas para falar Para sobre isso, responder. para responder. Mas de forma pessoal, né? O que eu admiro nos bolivianos assim é a sua persistência. Uhum, Como eu tinha comentado no começo, e Bolívia tem um, é, um- vários países no mundo, tem vários imigrantes bolivianos, tanto que teve uma época aqui no Brasil, né, que se falava que a primeira população mais grande de imigrantes que existia no Brasil eram justamente os bolivianos. Nos Estados Unidos também tem vários países assim que migram muitos bolivianos, né? Muitos. E uma coisa que eu comecei a pensar ou a refletir sobre isso, né? Olha, se eles vão a países assim muito diferentes dos nossos, né? Tanto de idioma, cultura e bom, e tem esse são pessoas, por uma parte, também corajosas, né? Porque se arriscam a conhecer algo diferente e também persistentes, porque morar fora e uhum. muitos de nós com desafios assim já econômicos, né? Porque você mora em outro país, então tem responsabilidades e aumenta mais e você não tem a família, então fica um pouquinho mais desafiador, né? Que Com você certeza. estar no país mesmo de origem. Então, duas coisas que também eu podia destacar dos bolivianos é a coragem e a persistência deles, apesar da dificuldade, continuar com aquilo que eles sonham, com aquilo que eles se propõem, né, a viver. Um lindo, são lindas características, coragem, agir com coração, né? E a persistência para lutar com, mesmo tendo dificuldades, mas lutar para conseguir o seu sonho, realizar o seu sonho. Muito lindo. Então, assim, só resumindo aqui, nós conversamos agora cada nação pode aprender com a outra. E a Rani, eu perguntei a Rani o que ela acha, o que os bolivianos poderiam aprender com os brasileiros. Ela mencionou duas características, a unidade e também essa receptividade de de receber os estrangeiros, e eu estou totalmente de acordo. Também acho que o estrangeiro conhece um brasileiro e já no dia seguinte pode comer churrasco na casa dele, e assim é muito receptivo. E no caso contrário, ou seja, o que o brasileiro poderia aprender com o boliviano, porque sempre é uma troca, sempre podemos aprender com outras culturas. Então, a
Rani até mencionou que seria a coragem e a persistência dos bolivianos são características que ela admira muito. Então, acho muito lindo essa questão. Para aqueles que chegaram agora, queria somente dizer que hoje estamos falando sobre diferenças culturais e não somente o que nos une também com a Rani Rodrigues, é uma empreendedora e filósofa por natureza. E ela compartilha conosco a sua trajetória, as diferenças, as suas impressões, e conversamos um pouco sobre essas trocas culturais. E já falamos sobre as diferenças culturais, sobre o choque cultural que a Reni teve ao chegar aqui no Brasil. Falamos o que cada nação pode aprender com a outra. Falamos sobre dicas de leitura, dicas de filmes bolivianos para aprender um pouco através da literatura e cinematografia. E também falamos um pouco sobre as feiras, dicas de feiras. Até inclusive temos aqui cultura polonesa. Também mencionei que podemos apreciar a cultura polonesa e do leste europeu na feira do leste europeu, que acontece normalmente cada primeiro domingo do mês, e também tem uma feira dos países da América Latina, Bolívia, Colômbia, na estação Tietê, não é? Isso mesmo. Isso, lá perto é uma feira. Exatamente. E agora também, porque para concluir, nós vamos devagarmente concluir a nossa live, mas essa pergunta não pode escapar. Para aquelas pessoas, Rani, que querem visitar o seu país, querem conhecer mais sobre Bolívia, querem visitar, quais dicas você poderia dar aos brasileiros para eles não sofrerem tantos choques culturais? Algumas dicas de, não sei, comida, o que podem experimentar, lugares. O que você recomendaria se aqui nós tivermos as pessoas interessadas em visitar o seu país? Muito bem. Bom, Bolívia tem vários lugares que são patrimônio cultural da humanidade, né? E temos a Porta do Sol, que fica na cidade da Paz, de La Paz. É um, é um, tem uma cultura, tem a cultura Tiahuanaco, que tem que fica perto do Lago Titicaca, né? Um monumento arqueológico. Tem o Salar do Uyuni, tem bastante, tem a Cordilheira dos Andes também, que faz parte da Bolívia, no sul do Chile e de Peru. Então, tem bastante lugares aí muito lindos que podem ser visitados pelos brasileiros, e áreas que tem muitos brasileiros que conhecem, já foram para lá, mas se convido muito, né, para visitar meu país. E dicas que eu dou. Uma anedota, Angelina, quando eu cheguei para cá, estava lembrando disso. Tem um chá de coca, tá? A coca é uma folha, tipo uma folha de louro, muito parecida à folha de louro. Só que lá, essa folha que se chama coca, lamentavelmente, ela é usada, né, como matéria-prima, assim, como matéria-prima para produzir o que a gente chama de cocaína, né, a droga. Mas a coca em si, a folha natural assim em si, ela não é nenhuma droga. Ela é parte da natureza e tem propriedades medicinais, e na Bolívia a gente consome muito assim, mas de forma muito natural, né? Porque uma planta da natureza é como consumir um chá de camomila. Claro. E por ter desculpa interromper, porque até como nós conversamos, como você mencionou sobre essa separação do Alto Peru para Peru e Bolívia, eu conversei também aqui numa live, eu convidei uma peruana, que ela comentou a mesma coisa comigo, que tem um costume até, inclusive, que quando você vai visitar as pessoas, você leva as folhas de coca. Isso é como uma contribuição para conversar com as pessoas. Parecido também, tem costume parecido na Bolívia?
também, Ah, tanto que tem muita essa similitude, né? Faz parte, a folha de coca faz parte da cultura boliviana, sobretudo da região ocidental, uhum, né? Como eu tinha comentado. Eles usam uma planta muito tradicional do país, da cultura, e por ser uma folha que tem propriedades medicinais e energéticas, né? Porque ela é consumida como se a gente consumisse café aqui no Brasil, né? Mas lá é o aculico, se chama assim, é uma palavra em quechua, aculico, culico? da folha que Como se é escreve? Culico? não, aculico, Aculico. aculico, sim, que na verdade é a introduzir a folha na boca, né? Mas Uhum, você absorvê-la, tipo um chiclete. uhum, Não uhum, masticar, não masticar, mas você absorver o suco, extrair o suco da folha uhum, na boca. Né? uhum, uhum. Esse é o processo do aculico, assim. E é muito usado assim, pela cultura andina, justamente porque tem essas características energéticas e também é uma também usado assim para trabalhos duros assim do campo, né, que o pessoal consumiu muito porque através dessa ingesta que fazem dessa folha eles conseguem trabalhar tranquilamente até longas horas de trabalho, né? Tem Entendi. uma maior resistência em trabalhos assim duros. E a minha anécdota vai porque quando eu vim para Brasil, eu estava na fronteira e eu estava passando mal por conta da viagem, né? E como a folha de coca tem propriedades medicinais e a gente costuma tomar quando a gente está com enjoo, né? E eu pedi numa lanchonete, por favor, me dá um chá de coca, né? A pessoa, a pessoa que me atendeu olhou para mim e pegou um susto assim, enorme, porque eu falei, não tem chá de coca. E a pessoa olhou para mim, não sabia como responder, falou: Não, moça, aqui não se vende isso. Mas assim, muito, muito sacada, assim, a pessoa ficou muito assustada e com muita. E eu não tinha entendido, nossa, que estranho, eu achei, né? Só quando eu cheguei, depois de uns dias, que eu comecei a processar essa experiência, né? Eu falei, nossa, eu tava. São diferenças culturais também. Diferença. Mas, mas tem esse preconceito, né, com a coca, porque quem não é de lá e quem não conhece a cultura tem essa interpretação, né, e como é usado para fazer outro tipo de produtos, né, que não é bom para a saúde, então, e além disso é proibido, né, legalmente, então a gente associa muito isso. Uhum. E não é assim, porque lá a gente consome como se fosse um chá de camomila ou qualquer tipo de chá. E é muito comum você pedir em qualquer lugar que você for. E Uhum. para aqueles brasileiros que vão para lugares ocidentais, do lado ocidente, né, para visitar por lá, lugares mais frios, o ambiente mais seco, assim, é bom a gente começar a tomar chá, porque quando a gente vai a esses lugares, geralmente são cidades que ficam quase a 4.000 metros sobre o nível do mar. Hum. Então, o oxígeno é muito menor, né? O oxigênio é muito menor para a pessoa conseguir Uhum. respirar. E o chá prepara o corpo para ele começar a se adaptar a esse ambiente. Hum. Mas se for para o lado oriental, né, que o lugar é mais quente, tem mais vegetação, Uhum. não precisa de tanto essa preparação, né, porque o ambiente é muito parecido aqui com São Paulo, com a região de São Paulo. Mas para lugares Entendi. assim frio, o chá Chá bom. vem muito bem.
Ai, muito legal. Boas dicas, Rani, realmente. Acho que é super interessante sobre esse chá de coca, super interessante dica. Dicas de lugares que você mencionou para visitar também, super interessante. E agora, a parte cultural, por exemplo, o que pode surpreender o brasileiro? Por exemplo, tem alguns comportamentos dos bolivianos que podem, de alguma forma, assustar, não sei, são mais reservados, não são tão receptivos. A parte cultural, o que pode surpreender o brasileiro ao chegar à Bolívia? Sim, é importante conhecer essa diferença, né, dentro do país, mesmo que mesmo dentro do país tem essas duas diferenças bem marcantes, que é o lado Uhum, ocidental e o lado oriental. uhum, O lado ocidental são pessoas mais reservadas, né, mais não são tão amigáveis assim, tão uhum. receptivas, mas porém se você conseguir conquistar essa pessoa e a gente conseguir conquistar essas pessoas, tentando entender um pouco, né? E uma das coisas que também eu aprendi de criança, porque eu sou filha de duas culturas muito fortes da Bolívia, que é a Uhum, cultura Aymara e a cultura Quechua. Meu pai era da cultura Aymara, uhum. minha mãe era da cultura Quechua, né? O Aymara é um pouquinho, são pessoas mais entre aspas, podemos dizer, mais fria, mais reservadas. É E mais a parte cultura quechua, da parte ocidental? as Tem essa duas são cultura? da parte As ocidental, duas. mesmo sendo Uhum, isso, as duas são da parte ocidental. Porém, a cultura quechua é uma cultura um pouco mais doce, sabe? Mais suave, mais doce. Mas são também pertencem à parte ocidental. uhum, E sempre que a gente ia visitar a casa dos avós, né, uma coisa que nos ensinavam e ensinaram é que qualquer coisa que você receber, você tem que aceitar, né? Se alguém te oferecer uma coisa, você tem que receber, porque a pessoa que está dando tudo o que ele tem, né? Tudo o melhor que ele tem. E você rejeitar é como que uma ofensa, né? uhum. Então, se você for e alguém te entregar uma coisa, ela está dando porque fez um contato com você e está querendo agradar. Então, você aceitando isso, você está conquistando, porque você está falando, olha, eu, eu aceito, né? Como que falar que você está aceitando fazer parte desse círculo, assim. Com certeza, é lindo. E, Eu acho e lindo isso também. mesmo que às vezes o que a gente está recebendo, né? Na primeira impressão não seja tão agradável aos olhos, assim, né? Mas você aceitar é como você estar falando para a pessoa, eu quero ser parte também desse círculo, né? Dessa, Mas, por exemplo, dessa esse parte. sentido. Então, agora para entender melhor, então, não necessariamente esse presente que você pode receber é agradável. Às vezes pode acontecer algo. Não sei, No, no só para sentido, entender o contexto também, porque no primeiro momento eu entendi como presente, se alguém te sei, oferecer ajuda, por exemplo. Então achei lindo receber, assim, conseguir aceitar a ajuda, né? Mas tem coisas que também são não tão agradáveis. Em que sentido esse receber e dar? por exemplo, na comida, né? A comida já vai ser diferente. Uhum. E outra Ah, coisa também, entendi. e outro ponto assim também que eu vejo essa diferença é que quando você, o boliviano, ou a cultura, né, boliviana tem muito isso de dar em abundância. Por exemplo, quando você recebe um alimento de alguém, você recebe um prato muito cheio, assim, Sim. sabe? Cheio com cabeça. Mas é como uma mostra do carinho que a pessoa tem. Então é como que está dando, querendo te dar tudo, assim. Por isso você recebe um prato enorme, assim, né? Uhum. E quem quem não entende esse gesto, digamos, pode talvez ver como algo ofensivo, né? Que foi que
acontece aqui. Quando você vai numa família brasileira participar de um almoço, você, Uhum. eles costumam colocar as coisas na mesa para você pegar o que você quer e a quantidade que você quer, né? Uhum, claro. Mas se alguém pegar para você um prato, é quase como que é uma amostra que está limitando o que a você escolher, né? Entendi, E lá não, ele não tem essa visão de limitação em você escolher. entendi. Isso é uma mostra de estar dando o melhor que eles têm e o melhor e essa quantidade enorme, assim, grande, é porque como uma mostra do carinho enorme que tem hacia você. Que Então dar ele quer tudo para mostrar você, na verdade, é. exatamente, exatamente. Olha, Então, mas olha só, uma coisa muito simples, mas pode gerar um muito sim. mal-entendido. Exatamente. É. Pode gerar um mal-entendido, porque já aconteceu e eu tive também a experiência, eu conheci eu tinha uma amiga peruana, né, que ela comentou comigo, a gente conversava muito sobre nossas experiências aqui, e ela Uhum. comentou algo que, bem no início, quando chegou, ela foi comprar uma marmita, né, no lanchonete. Quando chegou em casa, ela pediu um bife, né, que tem arroz, feijão e Eu acho que salada. Ela, conhecemos a mesma peruana, porque ela me contou também, Angélica. Angélica, sim, ela mesma. ela me contou essa história também. Ela ficou revoltada porque pensou que fora o resto da comida de outra pessoa, né? Exatamente, exatamente. Isso mesmo, Angelina. Então temos a mesma amiga. Olha só que o mundo é pequeno, Angélica. É. Mas não só isso, eu já tinha percebido isso, né? Mas não Uhum, nessa forma, senão na forma de que quando você vai, e eu tive vários almoços em casas de brasileiro, né? Eles colocam tudo na mesa para você se servir. E sim, eu esperava que alguém venha com o prato e me dar, né? Me oferecer o prato já montada a comida. E não eu ir lá e pegar a comida, claro, claro. não? Entendo, Então, entendo. então tem essa diferença. Quem vai para lá então, se alguém te entregar uma tigela enorme de comida, não se ofenda, Exatamente. não fique, não entenda errado, né? Mas bem uma mostra de carinho e expressar o quanto carinho eles têm. Com certeza, é Você, boa. você, você mesma vai conhecer isso na feira, né? Aqui que Eu acontece vou aqui em São Paulo. visitar. Vamos juntas. Um dia precisamos combinar para ir para essa feira. E depois vamos para essa feira na Vila Zelina, do leste europeu também, para conhecer. Ótimo. E você vai lá e você vê os pratos, né? E você fala, nossa, mas esse prato é para 4 pessoas, né? Mas não, é uma comida, é um prato só para uma pessoa só. É, mas sabe o que é Então, interessante também? Eu vejo muito isso também na Polônia, porque Polônia, Ucrânia, Rússia, esses países mais do leste europeu mesmo, também tem uma tendência de oferecer, assim, preparar uma comida para muitas pessoas, para assim, para quando temos convidados, muita comida para ninguém. Assim, é sim. uma ofensa se a pessoa sai de casa e se sente ainda com fome, assim, que está com fome. É uma ofensa Hum, para um anfitrião, que como eu não preparei uma comida suficiente, então, para... E eu me lembro que tivemos uma conversa uma vez com um alemão, e o alemão sim. disse, mas gente, não, aqui precisamos ser racionais. Precisamos colocar a comida quando a pessoa come, para também não desperdiçar. Assim, então, é Hum, totalmente, assim, olha só, que são coisas muito básicas, não é nada complicado, não é matemática, física quântica, complexo. exatamente, mas são
as percepções, como a pessoa pensa. E eu até Isso. obrigada por você mencionar essa diferença, por exemplo, entre como se espera o prato na Bolívia e no Brasil, como ser uma coisa muito simples percebida de forma diferente. Uma pessoa se pode ofender com uma coisa, por exemplo, um alemão vai se ofender que por que tanta comida vai se desperdiçar tanto tudo. As pessoas não comem tanta coisa, né? Mas o polonês vai pensar, não, eu queria oferecer também a quantidade para ninguém sair da mesa sentindo fome, né? Então tem muita coisa para a pessoa comer. Então eu vejo que são coisas pequenas, né? Mas de alguma Pequena forma que sempre são, né? fazem a diferença, Com né? Fazem. certeza. E acho que é super lindo é isso para a pessoa perceber que não tem certo, não tem errado, é diferente simplesmente, para aceitar o outro, as diferenças culturais do outro, mas receber isso de forma assim, de querer aprender e não julgar o outro, né? Para evitar esses Exato. julgamentos, né? É, Acho porque muito lindo. são percepções diferentes, né? Então, se a Com pessoa te dá certeza. e você fala, não, eu só quero isso, né? Então, não, eu vou comer só pouquinho. Então, é como uma ofensa para a pessoa se sente que você não gostou, assim, né? Ou seja, que você Exatamente. está rejeitando a pessoa. É, Porque não é o prato em si, o prato, a coisa que a gente recebe, é um símbolo, né? Uma forma somente. Mas o que há detrás por isso, né? O sentimento que exatamente. tem detrás disso. E a pessoa, mesmo que a gente não consiga, por exemplo, comer, né? A pessoa fica muito feliz porque é como que dando-lhe valor ao todo o trabalho, o sacrifício que fez para ela te entregar esse prato, o melhor que ela tem para você. E você leva, sei lá, leva para casa, comer. Então a pessoa fica muito mais feliz porque como que falar, eu aceito, né? É uma troca que você me dá e eu aceito. Então, Exatamente. Não, achei muito pertinente falar também, porque eu acredito muito esse repertório comportamental, entender melhor o outro, entender o porquê, porque nós não escolhemos o lugar onde nascemos, né? Nascemos, somos criados pelas certas família, claro, cultura é muito também, ou familiar, assim, cultura em si tem várias camadas. Você pode falar sobre a cultura familiar, o que tem na minha família, como se faz na minha família, como se come na minha família, na cidade, na sociedade, no país. E assim, estamos crescendo, aprendendo tudo isso, né? Mas assim, opa, acho que tem aqui algum problema. sim. Tá tudo bem? Ah, agora voltou. Então achei muito lindo. Mas, Rani, como o tempo voa, eu te queria agradecer de coração, assim, por compartilhar as suas experiências, suas trocas, o que você achou, como foi a sua trajetória. Foi muito rico. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, temos uma pessoa aqui participando, mas não vejo nenhuma pergunta escrita. Aqui vou dar uma olhada. Mas espero que as pessoas gostem. Tenho certeza que as pessoas gostaram e eu convido mais para mais lives. Vamos organizar uma, duas lives por mês. Também na próxima vez vou conversar com uma espanhola, uma brasileira que vive na Espanha. Então também vai compartilhar algumas diferenças culturais entre Brasil e a Espanha. E mais uma vez, Rani, muito obrigada. E queria deixar alguma palavra também para você. Você gostaria de deixar alguma conclusão, alguma coisa para o final dessa live, da sua parte? Claro que sim, Angelina. Eu, primeiramente, agradecer pela oportunidade, né, de poder conversar um pouco da experiência. Desculpa. Não tem problema nenhum. Eu acho o trabalho que você realiza muito importante, ainda mais no momento que a gente vive, né? Para a gente começar a conhecer um pouco mais sobre as culturas e poder compreender a partir disso como a gente se conectar com a outra pessoa, né? Mas não somente por interesses econômicos, sino também por se integrar a uma sociedade, né? Acho
muito válido, muito importante esse trabalho e sou muito grata pelo convite para poder trazer um pouco dessa perspectiva, né? Dessa outra perspectiva. Não, eu que agradeço por aceitar e eu convido todas as pessoas para mais lives. Se alguém quiser também aprender sobre a inteligência cultural, também eu convido para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, até na minha bio. Lá também tem mais informações sobre o meu livro, sobre o meu curso online. Então, também convido, porque eu acredito muito no repertório comportamental. O quanto nós mais sabemos, mais conhecemos o mundo, nós tornamos mais empáticos, mais tolerantes e ainda mais curiosos. Então, eu acredito muito nisso e convido a todos para refletirem, para conhecerem essas culturas e se questionarem quem sou eu, na verdade, como eu penso, se isso é reflexo dos meus próprios pensamentos ou é reflexo da família, da cultura da família que eu estou. Então, eu acredito muito no poder do autoconhecimento através dessas trocas culturais. Então, mais uma vez, Rani, muito obrigada. Desejo a todos e a você muita boa noite e até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.